Galera, em mais uma live, o Leven abordou alguns assuntos, uma live com o Thiago Asmar, abordou vários assuntos, falou até do Touré, da situação do Touré não ter vindo para o Vasco, e falou também muito sobre investimentos, que foi o ponto alto na minha visão, na nossa visão aqui do canal, o ponto mais importante da live. E você curte agora os momentos mais importantes, logo depois da vinheta. Solta essa vinheta aí, William. Fala galera, sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam bem-vindos ao nosso canal e antes de partir para as notícias, rapidinho eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, vocês já ficam sabendo, já são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem deixar o like também para o nosso vídeo ser mais sugerido para mais vascaínos, se puder compartilhar também nos grupos de WhatsApp, a gente agradece. Valeu, galera! Galera, partindo para o assunto da live do Levenciano, ele falou sobre o Touré, foi uma live, ele falou muita coisa, foi uma live muito grande, a gente elencou alguns assuntos, dos mais importantes na nossa visão, e ele começou falando sobre a não vinda do Touré. A minha visão aqui, a nossa visão aqui do canal, a gente não pode culpar o Levenciano porque a família do Touré não quis vir morar no Brasil. O Brasil atualmente é o epicentro mundial da pandemia do coronavírus. Todo mundo tá com medo mesmo de vir pro Brasil e a gente não pode culpar o Levenciano. O cara foi lá, fez um contrato com o Touré, deixou 15 milhões de garantias do seu próprio patrimônio para que ele fechasse o contrato e depois o Touré, a família não quis vir morar no Brasil. Paciência, acabou, o Touré é passado, foi, a gente vai buscar novos ares. O projeto do Levenciano é grande, tem várias ações, da mesma forma que o Júlio Brandt está vindo com um projeto bom também na Sempre Vasco. O vascaíno tem que querer o melhor projeto para o Vasco. Também tem o Luiz Manuel Fernandes, que é um candidato muito capacitado, foi secretário executivo do Ministério dos Esportes, e o Vasco tem bons nomes para a próxima eleição. Então a gente não tem que ficar chorando leite derramado. Touré, a família não quis vir, acabou, o projeto do Levenciano é bom, os outros projetos dos outros candidatos também podem ser bons e a gente tem que analisar os melhores projetos para o Vasco, essa é a nossa visão. E aí, entre vários assuntos, ele foi tocado no nome do Emir do Catar. Emir é uma espécie de príncipe, de rei, né? Como se fosse o primeiro-ministro, ou o rei, ou o presidente, o cara que manda, que comanda o país. E lá no Catar é o Tamim bin Hamad. Foi tocado o nome dele e o Leven falou que ele é vascaíno e a gente já sabe, saiu há um tempo atrás essa notícia, ele é mesmo vascaíno, ele assiste a jogos do Vasco. E aí o Levenciano falou que há pouco tempo o César Maia, que é torcedor do Botafogo, para quem não conhece, César Maia foi prefeito aqui do Rio, e o Marcos Braz do Flamengo, né? O Marcos Braz, presidente lá, não sei, diretor, alguma coisa lá da mulambada. Eles foram até esse Emir do Catar para tentar fechar uma parceria, investimentos, e tomaram um não. O Tamim bin Hamad falou que não, que fechou a porta na cara deles. Essa é a verdade, foi o que o Levenciano falou. E ele falou o seguinte: esse Emir do Catar, eles investem muito em esporte, né? Ele é fissurado em esporte, ele gosta muito. E ele quer investir no Vasco, ele só está esperando o Vasco ter um presidente sério, uma gestão séria, pessoas sérias gerindo o Vasco para que ele possa investir. E aí o Levenciano falou que tem uma ponte com o Catar e que realmente vai conversar com esse Emir do Catar para que venha mesmo investimento forte, dinheiro alto no Vasco por parte lá do Catar, da gestão do Catar, do governo do Catar. Deixa aí sua opinião, o que vocês acham disso, galera. E aí também foi falado na empresa Iconic. Uma empresa que também patrocina o Liverpool. E essa empresa só quer patrocinar, segundo o Leven, ela quer patrocinar apenas um time na América do Sul. E aí essa empresa se interessou pelo projeto dele para o Vasco e se interessou em patrocinar o Vasco. E só esse patrocínio, que seria para as mangas da camisa, é bem maior
do que o patrocínio atual que o Vasco tem, Master. Então, o que não é difícil também, o patrocínio Master do Vasco é muito pífio, é muito ridículo. E essa empresa se interessou em patrocinar o Vasco e ela só quer patrocinar um time na América do Sul. Então é uma boa para o Vasco, mostra que o projeto é bom e mostra também o tamanho do Vasco. Deixa também sua opinião sobre esse assunto aí. E ele falou também não só em investimento, mas também como em gerar um empréstimo. Né? Ele falou que tem uma pessoa lá no Vasco de outra chapa, mas que ele respeita muito, que é uma pessoa séria e que está querendo, né, tem um projeto de pegar um empréstimo para o Vasco na ordem de 200 milhões de reais. E aí ele falou o seguinte: tem essa pessoa séria, uma pessoa respeitável, uma pessoa que eu respeito e que quer pegar um empréstimo para o Vasco mais ou menos de 200 milhões de reais. O empréstimo que eu já tenho acertado internacional é 10 vezes maior do que esse empréstimo e tem juros menores. Então, seja de uma forma ou seja de outra, ele está buscando realmente investimento alto para o Vasco. E isso é muito bom para o Vasco. A gente não tem que ser a favor ou contra algum candidato. A gente, na minha visão, a gente como torcedor, a gente tem que apoiar os melhores projetos para o Vasco. Seja do Levenciano, seja do Júlio Brandt, seja do Luiz Manuel Fernandes, seja do Fred Lopes, seja de quem quer que seja. A gente tem que apoiar bons projetos para o Vasco. E até nessa questão de empréstimo, o projeto dele é muito forte mesmo. Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham disso. E aí ele falou que vê 3 saídas para o Vasco. Ou um empréstimo com juros baixos e para pagar a longo prazo, no caso seria esse empréstimo alto. Ou transformar o Vasco num clube empresa totalmente. Ou então vender cotas de clube empresa. Uma dessas 3 opções tem que ser aceitas, tem que ser feito uma dessas 3 coisas, porque na opinião dele o Vasco só se reergue assim, e não tem outra saída para o Vasco mesmo, ou empréstimo alto ou transformar o clube em empresa, porque sem isso é difícil angariar algum investimento. Deixa a sua opinião também sobre o que você acha disso aí, galera. E também partindo para a atual diretoria do Vasco, que dificilmente vem notícia boa. Foi noticiado aí, tá rolando um papo de que o Campelo e o José Luiz Moreira já entraram em atrito. Já teve uma rusga entre eles. Aí o Campelo meio que deu uma desconversada, falou que não tem nada disso, que os dois gostam de futebol. Isso não é desculpa, né? Isso aí não é afirmar que não teve briga. Realmente o José Luiz Moreira, pode ser impressão minha, mas realmente o José Luiz Moreira não tá aparecendo muito. Eu achei que ele fosse aparecer mais, que ele fosse tomar mais à frente. Ele tá meio afastado. Pode ser que seja verdade mesmo essa rusga, esse atrito entre eles dois. Deixa a sua opinião aí, galera. E também, ainda sobre a diretoria atual, sobre o Vasco atual, o Lucas Pedrosa informou que o Vasco pagou com uma boa parte daquele dinheiro dos ingressos virtuais para o final da Libertadores 98, aquele marketing feito. O Vasco pagou salários de alguns funcionários do mês de março, e entre eles funcionários do colégio, mais ou menos um valor de R$ 1.100 para cada um. É alguma coisa, mas não é o ideal, mas foi pago alguma coisa, né? Deixa a sua opinião aí também sobre isso. E uma situação, né, que eu achei muito interessante, é ruim, mas é interessante. A folha salarial do elenco do Vasco hoje gira em torno de 4 milhões de reais. Todo o departamento, todo o clube, o Vasco gasta 12 milhões de reais por mês para gerir todo o clube, são esses 12 milhões por mês. Só a garantia que o Levenciano tinha dado ao Touré era de 15 milhões. Para a gente ver o tamanho que o Vasco está hoje, infelizmente. A receita do nosso rival é de quase 1 bilhão e a nossa não chega nem a 200 milhões atualmente com essa diretoria do Campelo aí. É difícil, é complicado. O Vasco hoje está arrecadando menos que o Botafogo e o Fluminense. Isso é inimaginável, mas está acontecendo nessa diretoria. É complicado, deixa a sua opinião aí também sobre o que você acha disso. É isso, galera, essas foram as informações. Não esquece de, se puder, deixar seu like, compartilhar o nosso vídeo. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.